Então, Lucas 15, do 1 ao 10, vamos lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, que o nosso coração esteja como terra fértil, pronto para receber a semente da Tua palavra, que encontre terra fértil, que crie raízes e cresça em um momento oportuno, frutifique a 100 por 1, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você olhar o Evangelho de Lucas, você vai ver que até o capítulo 14, Lucas vai falar aí de Jesus, de várias histórias, de vários ensinamentos. Desde quando ele começou lá a tomar uma refeição na casa de um fariseu, Jesus curou no sábado, e vai seguindo ocasiões em que Jesus é convidado para uma festa e que ele observa como as pessoas escolhiam os melhores lugares nessa festa. E termina com as considerações de que ser um seguidora de Jesus, o que isso implicaria. E é dentro desse contexto que Lucas introduz esse relato da alegria no céu e na terra por aquele que se converte. E o evangelista, ele coloca tudo isso dentro de um tema de alegria. Ele vai criando aí uma cena, né, em que muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama querem ouvir. E ele vai falar a essas pessoas. Então, são pessoas à margem da sociedade do seu tempo. À margem da sociedade dos fariseus, que eram os mestres da lei, aqueles que dominavam a interpretação das escrituras, bem como da sociedade de forma geral, porque o cobrador de impostos não era visto com os bons olhos, era considerado traidor, né, da sua comunidade naquela época. Não significa que todos aqui estavam juntos, né, ao mesmo tempo, mas Lucas ele decide falar sobre a alegria, citando esses fatos que a gente leu. O que transparece aqui uma oposição a quem o ouvia também, a esses fariseus, a esses mestres da lei. E é interessante porque Jesus, a partir da lei, desses fariseus, então, desses mestres que o criticavam, ele vai dizer aqui que esses mestres, na sua arrogância e na sua sobriedade, se entristeciam quando tinham que conversar ou falar com essa escória da sociedade. E ele vem dizer que não, que na verdade, se a gente conhece a Deus, realmente a gente levar a palavra para essas pessoas deveria ser motivo de alegria. Que tanto no céu quanto na terra haveria alegria. Quando alguém que está à margem, quando alguém que não é considerado tão bom ou tão puro é integrado à comunidade. E é isso que ele vem relatar de uma forma surpreendente, né? Jesus não entra direto na discussão com quem está murmurando, mas ele conta 3 parábolas. Nós lemos 2 dessas parábolas.
E Jesus fala a essas pessoas de má fama para contrapor a alegria desse encontro com a frieza daqueles legalistas. E é interessante que chama a atenção aqui nessa primeira parábola, que vai aí do 4 ao 7, ele não fala de um pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar uma perdida. Ele fala, se algum de vocês... Porque às vezes a gente pensa que ele está contando a história de... Não, ele fala, se algum de vocês tivesse, você não faria isso? Ele coloca quem está ouvindo na posição da parábola que ele está contando. E isso é dito para que as pessoas de má fama que o ouviam também ouvissem. Tanto de boa quanto de má fama, seja fariseu, ou seja o cobrador de imposto, seja aquele que ninguém se importa com ele. O público era bem diverso. O que ele deixa claro é que a alegria no viver quando se consegue mudar o foco. Tirando o foco daquelas pessoas que não nos decepcionam para aquelas que o fazem. Lucas, ele incentiva aqui aliviar o foco das 99 e focar naquela desgarrada, entristecida, marginalizada. E ele vem dizer, também na segunda parábola, que aí já muda totalmente o ambiente, sai lá da ideia do ambiente rural e vai para o ambiente urbano, onde a gente vai ver aí a questão do dinheiro, das moedas, do valor das moedas. Para achar uma moeda perdida, uma dracma, era necessário muita dedicação. Porque, convenhamos, uma moeda, quando a gente perde, se você precisa dela, outro dia caiu uma moeda de 50 centavos debaixo do carro. Eu falei, bom, se eu precisar dela, eu vou ter que tirar o carro e tentar descobrir no escuro onde ela caiu. O fato é que, por ser pequena, né, dá uma dimensão do tamanho da alegria, porque você teria que procurar, se dedicar a procurar, né? E a terceira parábola que a gente não leu, mas que você conhece muito bem, que é do filho pródigo, que fala da alegria da pessoa que experimenta a restauração da volta de um filho. Então, a gente não leu ela aqui hoje, porque ela em si, né, a gente teria que separar vários, assim, dá para meditar muito. O que eu quero colocar aqui é que essa é a única ocasião em que Jesus conta 3 histórias de uma vez. De uma vez. Para ilustrar o que ele quer dizer. Ele percebia um certo grau de incompreensão em quem estava ouvindo. E ele lança esse conceito, ele conta essa história para esclarecer o assunto, para tentar deixar o mais claro possível. Então, ele prossegue até identificar uma área que precisa de atenção. E ele vai contando. E Jesus, ele fica incomodado com a discussão dos líderes religiosos sobre quem ele era e quem era mais importante que Deus. E é como se ele dissesse, eu vou esclarecer de uma vez por todas, eu não quero mais nenhuma confusão nisso aqui, né? Eu vou contar não uma, não 2, mas 3 histórias para garantir que vocês entendam o que realmente importa para Deus. E existem alguns elementos em comum nessas histórias de Lucas 15, que vão mostrar pra gente quais são os elementos essenciais para Deus. O primeiro é que em todas elas, se você prestar atenção, algo de valor tinha sido perdido. Algo importante. A ovelha perdida para um pastor era importante. Você fala, mas tinha 99. Para um pastor, uma ovelha significava o seu sustento, talvez de um ano todo. Porque dela ele tirava a lã, dela ele tirava o leite. Ele sustentava a sua família. A moeda perdida era de vital sobrevivência para uma mulher. Principalmente se ela fosse viúva. Ela teria... é possível que isso representasse até 1/10 de todos os seus ganhos anuais. Não é pouco. Aparentemente pode parecer, mas não é. E não há nem o que dizer de um filho perdido, né, de um pai que se importa com seu filho. Qualquer um de nós na mesma situação ficaria, né, como esse pai esperando. Então, enquanto refletia sobre essas histórias, eu acredito que alguns dos ouvintes de Jesus começavam a compreender onde ele queria chegar. Eles devem ter perdido o fôlego quando finalmente a ideia entrou na cabeça deles.
Isso é verdade se a gente parar para pensar, especialmente nos líderes religiosos. Porque eles estavam ali forçando uma atitude toda moralista para levar Jesus a contar essas histórias. E é possível também que aqueles mais sensíveis dentro da multidão tenham começado a pensar: espera um pouco, será que é possível isso? Nós estamos menosprezando Jesus por conviver com esses tipos não religiosos, de vida fácil, a quem a gente considera, talvez até de uma forma prematura, que não tem serventia nenhuma para Deus. Mas Jesus está mostrando, por meio dessas 3 histórias, que essas pessoas, os afastados, os perdidos, os espiritualmente confusos, têm valor para Deus. Não pode ser. Quando os ouvintes de Jesus, assim, juntam todas essas peças desse quebra-cabeça, provavelmente eles se sentiram assim esmagados pelo amor de Deus. Um amor tão grande que vai além dos pecados, que vai além do todo o mal que essas pessoas poderiam fazer. Um amor que valoriza as pessoas, cada uma delas individualmente. Então, um amor tão poderoso que suporta pacientemente anos de resistência e a busca egoísta de prazeres, a corrida por dinheiro, por poder. Diante de tudo isso, o amor divino diz: olha, embora você tenha trilhado essa trilha, você tenha escolhido esses caminhos, eu me importo com você, e muito. Vamos mudar a rota. E o pastor que recuperou a uma ovelha deu uma festa. A mulher que encontrou uma moeda deu uma festa. O filho voltou para casa e o pai deu a maior festa de todas. Lucas 15:10, Jesus afirma: eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Toda vez que um perdido admite os seus pecados, afasta-se deles e confia que Jesus é o seu perdoador, o seu amigo e o seu líder, o seu Senhor, de acordo com Lucas 10, todo o céu assim irrompe numa magnífica celebração cósmica. É festa, é alegria, é festa no céu. Se você é um seguidor e uma seguidora genuína de Cristo, o mesmo provavelmente aconteceu na sua vida quando você se encontrou com Cristo. Houve festa, houve alegria. Quando você reconheceu os seus pecados, confiou em Deus e se arrependeu e mudou de vida, mudou de rota. Então, tenha isso ocorrido a semana passada ou 40 anos atrás, não importa, toda vez que alguém se arrepende, a festa, porque o nome dessa pessoa está lá escrito no livro da vida. Percebe o quanto você é estimado por Deus? Porque às vezes a gente vai ficando longe daquele primeiro amor, daquele primeiro encontro, e a gente esquece dessas coisas. Mas houve festa, a festa quando alguém se arrepende. Deus se alegra. A alegria é um estado de satisfação, de vida, de contentamento, de regozijo, de prazer, de júbilo. Você fica radiante quando você se alegra. E a Bíblia diz que a alegria é fruto do encontro com Deus. É fruto do Espírito. É fruto de uma ação de Deus, desse Deus que procura encontrar alguém perdido no mundo. Tal qual a ovelha, tal qual a dracma, tal qual o filho. Portanto, a gente como povo de Deus, a gente devia assim realmente ser sempre alegre por cada um que se achega. E aqui importa a gente não confundir alegria com diversão. Não é a alegria da diversão, porque é possível ter diversão sem alegria. E vice-versa, é possível você ser alegre sem necessariamente ter diversão. O cristão é alguém que foi encontrado, aquele que é feliz, que recuperou a sua posição de filho e filha de Deus. Esse é o motivo da alegria.
Então, Lucas, ele deixa aqui subentendido que os fariseus, que os mestres da lei, eram pessoas tristes, pesadas, deprimidas, subjugadas por leis, regras, convenções, que não permitiam uma alegria real. Porque se eu não cumpria uma regra, eu não agradava a Deus. Pensa bem o jugo que é sobre alguém isso. Porque a tendência nossa nem sempre é cumprir as regras. A gente até tenta, mas é difícil. Infelizmente, os legalistas vivem sobre esse peso. E com o tempo, isso vai ficando cansativo, vai ficando difícil, vai ficando complicado. E cada vez é mais regra e mais comportamento que vai gerando tristeza, que vai gerando dureza de coração. Lucas, ele vai numa outra direção. O que ele vem falar é que as parábolas que Jesus conta aqui não levam só à conversão. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer assim é que no momento em que existe essa conversão, em que a pessoa é encontrada, a festa, a alegria. Ou seja, quando realmente alguém muda, volta, a festa. Então, as histórias contadas por Jesus aqui em Lucas 15 revelam para nós que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, nunca deixou de cruzar o olhar com um ser humano que não seja importante para Deus. Cada um é. Porque qualquer pessoa pode ser encontrada. Qualquer um. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Eles estão por aí, esperando para ouvir a palavra, para serem encontrados, para crerem. E como eles vão crer se não há quem pregue? Que tal a gente começar a falar desse amor para eles? Para que eles realmente possam ser encontrados, para que eles tenham essa entrega total, que realmente eles possam entender e saber quem é Deus. Ser um cristão contagiante é isso. É olhar para cada um onde nós estivermos, seja desde a pior pessoa, a melhor que você considera no seu grau de justiça e injustiça, porque querendo ou não a gente tem isso. A pessoa não não aceitou Jesus, mas ela é uma boa pessoa. A gente tem essa graduação de algumas pessoas que estão à margem e outras que estão mais dentro do nosso ciclo, de gente que é boa e de gente que não é boa. Não importa o seu grau, a sua graduação, Deus ama todas elas. Dentre essas pessoas existem aquelas que estão esperando para ouvir a palavra, que são eleitas de Deus e que nós precisamos falar. E que realmente quando essas pessoas elas são encontradas, a alegria, a festa. E essa alegria tanto é para elas quanto é para a gente, que vai levar esse amor, que vai contagiar essa pessoa com essa alegria. Um cristão contagiando é alguém engajado, é alguém pronto para testemunhar de Jesus, aonde e quando estiver, de várias formas. Um cristão contagiante é alguém que evangeliza. E evangelismo, como diria o grande pregador Spurgeon, evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrou pão. A gente encontrou pão, a gente encontrou alegria. Você não vai contar para as outras pessoas onde tem pão? Onde tem alegria? Seria muito egoísmo. Então, a gente vê que essas parábolas aqui de Lucas 15 nos mostram que qualquer momento do nosso dia a dia a gente pode cruzar o nosso olhar com alguém que é precioso para Deus. Como aquela ovelha que foi perdida, como a dracma perdida, como o filho perdido. Isso precisa tomar assim, o nosso íntimo de uma forma que assim, a gente não pode mais ser o mesmo. A gente encontrou pão, a gente saciou a nossa fome, a nossa sede de significado, de importância. Nós somos amados e amadas por Deus de uma forma tão única, tão profunda, tão especial, a ponto de Cristo se dar na cruz por nós. E por que não falar desse amor para quem está fora? Como afirma um teólogo que eu gosto muito, Moltmann, ele fala assim, que quem ama dinheiro fica ganancioso por dinheiro. Quem gosta de fumar, você
torna fumante. Aqueles que amam a fama se tornam viciados em fama. Somente quem ama a vida propaga a vida. Quem ama a vida dá vida. Quanto você ama a vida? Deus é o Deus da vida. O nosso Deus, Ele ama as pessoas e Ele dá vida quando Ele é salvo. Vida em abundância, vida verdadeira, vida completa, né? Cada pessoa se torna importante para Deus, mas o quanto essa pessoa é importante para Deus? Aí essa questão leva a um segundo ponto comum entre essas 3 parábolas contadas em Lucas 15. Aquilo que estava perdido era importante o suficiente para justificar uma busca completa. A ovelha se perdeu, o pastor saiu procurando até encontrar. A mulher perdeu a moeda e o que ela faz? Ela acende a luz, varre a casa inteira até encontrar. A história do filho afastado, a gente vê que o pai, ele não vai atrás do filho. Ele precisou se conter. Ele precisava respeitar a escolha daquele jovem que queria que ele aprendesse algumas lições. Era importante, mas os seus olhos, todos os dias, iam lá olhar o horizonte, esperando esse filho voltar. Todo dia. Quando você valoriza alguma coisa de verdade e ela se perde, é natural você procurar. Esse é o foco do cristianismo contagiante. É a gente se envolver naquilo que Deus está fazendo nas vidas das pessoas espiritualmente perdidas. A nossa esperança escatológica, ou seja, a nossa esperança até o fim dos tempos, é fonte de alegria. Porque a palavra diz em vários trechos que até os céus se alegrarão pela misericórdia e salvação de Deus. Que Deus consolará o seu povo. Que uma nova aliança é estabelecida. E que Deus terá alegria matrimonial com o seu povo. Você já viu alguém triste em festa de casamento? Geralmente é o dia mais feliz, principalmente para a noiva e para o noivo. Então, o que a gente ganha com isso? Porque você pode fazer muito bem, que bom, eu fui alcançar, tá? Mas você sabe, Gisele, esse negócio de evangelismo, de falar de Cristo para as pessoas, eu não sou um evangelista. A gente tem estudado nas sextas-feiras que a gente tem uma concepção do que é evangelismo e do que é evangelista. E a gente aprendeu na última sexta que existem 6 perfis de evangelismo, no mínimo. E se depois você quer saber o seu e não pode vir, a gente tem um teste que eu posso passar para você depois fazer e descobrir qual é o seu perfil. Qualquer um de nós, no nosso dia a dia, pode falar de Jesus de inúmeras formas. Não necessariamente ficar lá na praça com a Bíblia aberta, gritando que Jesus está voltando, ou não necessariamente bater na porta de alguém dizendo, olha, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. A gente vê que existem inúmeras formas. Mas eu falar de Jesus para essas pessoas, o que eu ganho com isso? Ainda mais nos nossos tempos, a gente acaba tendo essa percepção, né? Além da nossa vida se tornar uma aventura missionária, de compartilhar a fé a outras pessoas, além do senso de propósito muito elevado, afinal, não sei se você sabe, mas quando você fala de Jesus, você está transformando vidas. Além do senso de realização e crescimento espiritual que a gente pode desfrutar quando a gente honra a Deus, sendo agente da sua palavra onde nós estivermos, além de tudo isso, Lucas aponta nessas 3 histórias algo que corresponde a tudo isso. A recuperação do item perdido resulta em alegria. Você vai com certeza encher sua vida de alegria. Ou seja, existe um propósito muito maior do que a nossa carreira, do que pagar as nossas contas, do que amar a nossa família, do que desempenhar o papel de cidadão honrado nesse mundo. Existe custo, é bem verdade. A gente não pode ser inocente aqui. A gente vai ter que dispensar o nosso tempo, a nossa energia, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que ler, vai ter que conhecer a palavra. Às vezes a gente vai ter que gastar o nosso dinheiro. A gente vai correr o risco do constrangimento para falar de Jesus.
talvez a gente seja rejeitado, talvez nós sejamos até perseguidos. Esses são alguns dos custos. Mas, no entanto, o Senhor quer que a gente se torne cristão contagiante. Ele quer que a gente realmente seja agente, que realmente a gente contraia o vírus desse amor com urgência, com necessidade, de uma maneira que a gente possa falar para Ele, para todos, que a gente cruza. Que realmente esse vírus da palavra de Deus, do amor, da graça, seja muito mais contagiante que o coronavírus e se espalhe muito mais rápido. Né? Esse é o desejo da palavra de Deus, né? Que a gente possa oferecer a todos aqueles que estão necessitados realmente um plano de salvação. Mostrar que Deus se importa com essas pessoas. Não importa o quanto a vida delas esteja destruída, acabada. Jesus, ele exemplificou com tanto poder essa capacidade de espalhar graça, a verdade, que realmente, quando a gente fala e a gente espalha, as vidas são transformadas ao redor. Sabe qual é a alegria? Que se você não sentiu, o dia que você sentir, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A alegria que a gente tem quando a gente fala e a gente testemunha e a gente compartilha a palavra e as vidas são transformadas. A alegria da gente saber que o nome daquela pessoa foi escrito no livro da vida e você tem uma participação nisso. Você não imagina a satisfação e a alegria, o regozijo que é. Porque alguém também fez isso com você. Então, esse é o nosso desafio. Não só ao longo desse mês de fevereiro, que a gente está estudando isso de forma mais específica no pequeno grupo, ou que a gente vai falar nas mensagens de fevereiro, mas que seja por toda a sua vida o desafio de ser um cristão contagiante, de levar esse amor, essa graça a quem está perdido, que realmente a gente possa, através da nossa vida, que Deus nos capacite realmente a alcançar aqueles que estão espiritualmente perdidos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe. Tem aqueles que se perderam, como as ovelhas, como as dracmas, e tem aqueles que escolheram estar perdidos, como o filho pródigo. Que a gente não desanime de nenhum deles. Que a gente ore, que a gente busque, que a gente seja como o pastor que vai atrás, que procura. A gente não sabe quanto tempo ele andou e nem quanto ele andou para achar essa ovelha. A gente não sabe quanto tempo a mulher ficou lá varrendo a casa até encontrar a sua moeda. E a gente não sabe quanto tempo esse pai ia lá na frente de casa, olhar o horizonte, esperando o filho voltar. Mas essas pessoas foram encontradas. Essas coisas, essas pessoas. Existe alguém que se importa com elas. Nós somos desafiados pelo próprio Jesus, que quando veio à terra disse que veio para buscar e salvar o que estava perdido. E antes dele ascender ao céu, sabe o que ele disse? Não sei se você vai lembrar. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. É a nossa missão. Que a gente possa se alegrar. Nós somos desafiados a falar de Cristo a todos aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus possa nos usar, que Ele nos capacite para que realmente haja alegria, tanto no céu quanto na terra, em nome de Jesus. Amém?